Então, oficialmente, boa noite a todos. Estamos boa aqui, noite. Mais uma vez na live da Abro, e eu tenho um prazer e um orgulho de poder compartilhar essa live com a professora Roberta, a qual eu tenho grande estima e consideração. Já vi que o pessoal já está começando a entrar aí no chat, e é muito bom a gente poder bater esse papo sobre seios paranasais. Professora Roberta, seja muito bem-vinda. A live é sua, você é a estrela. Obrigada. Eu só vou conduzir. Eu fiquei muito feliz que você será o mediador. Fizemos uma live na minha página e foi um bate-papo muito legal. Queria agradecer ao Maurício, à Abro, pelo convite. Eu fiquei muito feliz pelo convite de escrever o capítulo do livro, de estar aqui entre grandes nomes da radiologia, para compor aqui a série de lives. Então, eu fico muito feliz, muito lisonjeada mesmo. Feliz mesmo. Vai ser um bate-papo muito legal. Vai dar para dar uma atualizada aí no pessoal. E a gente vai discutir pontos importantes. Então, eu trouxe alguns slides para o pessoal ver a parte anatômica, alguns casos clínicos. Então, fiquem à vontade, Luiz, acho que acompanha os comentários, né? Eu não consigo ver, né? Isso. Não, eu estou acompanhando aqui, eu vou mediar e qualquer coisa, alguma dúvida, o pessoal falar ou perguntar, pode ficar tranquila que eu repasso essas perguntas. Fique à vontade, Luiz, para fazer seus comentários. Eu acho que vai ser uma forma mais de bate-papo, mais leve, mais gostosa. Então, eu acho que a live é isso daí. Eu vou compartilhar minha tela, então. Isso. Então, oficialmente, é um prazer aqui, em nome da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, receber a professora Roberta Abujanra, professora aí de grande renome e participação dentro da Associação Brasileira, e uma honra ter tido esse convite da associação, a qual eu tenho muito carinho, e para poder estar aqui, mediar essa importante live sobre esse assunto que nós dois gostamos bastante, que é a avaliação dos seios paranasais, né, o complexo osteomental. E aí, agora, eu introduzo a professora Roberta. Por favor, Roberta, fique à vontade, se apresente, e vamos começar o nosso bate-papo. Bom, obrigada mais uma vez, Luiz. Como eu falei, fiquei muito feliz pelo convite, de tê-lo como mediador, e pelo convite do Maurício, pelo convite da associação. Obrigada mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou a Roberta, eu sou daqui de Bauru, interior de São Paulo. Eu sou especialista em radiologia pelo HRAC, o USP aqui de Bauru, pelo Centrinho. Sou especialista em ortodontia também, fiz meu mestrado na FOB-USP em ortodontia e meu doutorado em radiologia e estomatologia aqui na FOB-USP, sob orientação da professora Ana Lúcia Capelosa, a qual eu tenho um grande carinho e é um grande nome da radiologia, na qual eu pude aprender muito com ela e com o Dr. Casati. Então, foi um aprendizado único. Eu sou coordenadora da especialização em radiologia odontológica aqui do Instituto Mondelli, de odontologia aqui de Bauru, e também tenho meus cursos de imersão do Odonto Preto e Branco, que são os cursos de seios da face, e de imersão em ATM também. Então, eu trouxe um pouco desse conteúdo, claro que em 1 hora aproximadamente é pouco para a gente falar sobre esse assunto tão complexo, mas eu trouxe alguns slides para eu e o Luiz aí discutirmos e falarmos da importância de cada assunto, então acredito que vocês vão gostar bastante. Por que o cirurgião dentista ele deve conhecer melhor essa região? Nós, há uns anos atrás, estávamos acostumados a ver os seios, principalmente seios maxilares, nas imagens em 2D. Então, a gente via um pedacinho do seio maxilar nas radiografias periapicais, nós víamos na teleradiografia, na PA de seio, na panorâmica. Nós estávamos, há uns anos atrás, né, acostumados com as imagens em 2D, onde nós víamos um pedaço ali dos seios maxilares, a gente via ali o soalho, uma parte do seio, nós fazíamos, né, a PA para seios maxilares, a gente via seio maxilar, seio frontal, sempre com sobreposição de imagem,
sem muitos detalhes, né? Na panorâmica também a gente conseguia ver, mas eu acredito que o cirurgião dentista, o radiologista, ele não sentia falta de conhecer a fundo essa região. Então, depois que veio a tomografia de feixe cônico, e ela veio com tudo, a gente começou a ver estruturas anatômicas que não eram ali tão habituais para nós. Então, a tomografia, nós fazíamos tomografia para maxila e pegava boa parte do seio maxilar e da região de fossa nasal. Porque a gente sabe que na panorâmica ela parece muito distorcida ali a região de fossa e a gente quase não consegue fazer um diagnóstico adequado. E aí, além disso, fazemos fácima estendida, pegando todos os seios paranasais. E a ideia, na verdade, já falando ali do curso, quando eu montei, surgiu da minha dificuldade em laudar essas regiões. Porque quando eu comecei a fazer os laudos, eu falei, pera, mas eu tinha alguns achados, algumas estruturas que eu falava, mas eu não conheço, ou, opa, tem alguma coisa errada aqui, e eu não sei exatamente do que é. E aí tenho um amigo radiologista médico que sempre me ajudava, eu mandava, Nato, eu não sei o que é isso. E aí começou a aumentar esse nível de dificuldade e o nível de interesse nessas regiões de seios paranasais e complexo ósseo-meatal. E quando eu comecei a estudar sobre o assunto, eu vi que não era fácil, é complexo mesmo essa região de fossa nasal, todas essas estruturas anatômicas, e eu encontrei, de fato, as respostas e encontrei a anatomia mesmo nos artigos de otorrino. Sim. Então, eu falei, a boa parte deles não era encontrado em livros odontológicos, e sim em artigos de otorrino. Então, foi muito bom, porque eu aprendi demais, cada vez mais, com coisas diferentes que iam surgindo. E aí eu falei, não, eu preciso montar alguma coisa relacionada a isso, porque eu acredito que muitos radiologistas sentem falta de saber detalhes dessa região e saber laudar. Até a minha pesquisa de doutorado foi sobre achados tomográficos, achados incidentais, e na época também eu fiz a revisão da literatura e muitos trabalhos mostravam que tinha muitas alterações nas regiões de vias aéreas, de seios paranasais. Então, o objetivo do exame era fazer implante, você achava N coisas nas outras regiões. Então, são áreas que o radiologista deve conhecer. E eu brinco com os meus alunos, quanto maior o volume, maior a responsabilidade que vocês têm. Então, mais vocês têm que laudar, têm que correr. Quando é FOV pequeno, fica muito mais fácil. Agora, quando faz ali uma face toda, eu falo, vocês têm que correr todos os cortes, vocês têm que olhar todos os seios paranasais, vocês têm que olhar a área de fossa nasal, tudo. Porque é muito importante, eu vou mostrar ali na sequência, a importância desses reparos anatômicos, o quanto isso influencia em algumas alterações, na rinocinusite, e aí a gente discute ali um pouquinho mais à frente. Sim. Então, vamos lembrar. É até engraçado, porque acho que a odontologia ela acabou tendo um pouco mais de atenção aos seios paranasais, justamente com o advento, sim, da tomografia, né? Computadorizada, especialmente a Cone-Beam. Eu me lembro, você comentou de como você começou a estudar os seios paranasais, e no meu caso foi muito parecido, porque na instituição a qual eu dou aula, da aula de pós, um belo dia precisava dar aula de seios paranasais e ninguém queria dar. Eu recebi uma aula de um otorrino, e a partir daí comecei a me interessar com o assunto e falar, peraí, isso aqui é o caminho. Exatamente. E você vai apaixonando, você vai entendendo como é que funciona, você vê a importância, outros colegas começam a enxergar essa necessidade e sem dúvida nenhuma, uma coisa que eu acho que é super importante nesse primeiro momento, como a tomografia ela já é uma realidade dentro da odontologia, quem não laudar ou quem não souber, não conhecer os seios paranasais, os complexos ósseo-meatal, já estão atrás. Exatamente, exatamente, concordo plenamente. E é o que eu falei, despertou uma área que você fala, pera,
isso aqui eu preciso saber melhor, né? E até na época, quando eu montei o curso, eu conversei bastante com médicos otorrinos, tirei várias dúvidas também, e é muito legal essa troca de informações dessa região, então é muito interessante. Quem aprende sobre o assunto acha super interessante, gosta, fala, e eu falo, a gente não vê o que a gente não conhece. Então, a gente pode olhar, se a gente não tiver o conhecimento, aquilo vai passar batido, né? E é muito importante encontrar. E aí, quando o aluno ele entende como funciona todo o complexo, as vias de drenagem, ele fala, nossa, agora eu estou vendo a tomografia de uma maneira que eu nunca vi. E é isso que faz valer a pena, né? Esse é o diagnóstico, quem gosta de fazer, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, antes de mais nada, a gente tem que lembrar aqui de uns pontos importantes da mucosa ali, da fossa nasal, dos seios paranasais. O pessoal deve lembrar da época da graduação, do tecido pseudoestratificado, ciliado. Colunar ciliado. Esses cílios, né? Então, todo aquele muco é produzido pelas células caliciformes, o muco é transportado ali, então tem todo o transporte desse muco. O muco ele é composto por água, glicoproteínas, por sais, restos celulares. Nós produzimos cerca de 1,5 litro de muco por dia. Então, em uma tomografia normal, a gente vai ver os seios limpos, seios hipodensos. Essa imagem aqui, por exemplo, ele não está totalmente limpo, então o que é normal é que se tivesse totalmente, a gente só consegue ver na radiografia esse espessamento, na tomografia esse espessamento, porque há um problema ali, né? Essas células ciliadas ali, ela não está funcionando como ela deveria funcionar, né? Então, eu coloquei até aqui um esqueminha desses cílios, imaginem vários, até no momento ali da inspiração que nós fazemos, ela auxilia nesse movimento, nessa sincronia aí desses cílios para que eles transportem esse muco, e eles batem em torno de 1000 vezes por minuto, esse movimento ciliar, ele toca aqui nessa fase gel que vocês estão vendo aqui em pink, e aqui ele passa, ele faz esse movimento principalmente nessa fase sol. Então, quando tem um acúmulo, quando tem um edema dessa mucosa, ele toca mais nessa fase gel, e aí há um desarranjo, vamos dizer assim, desse transporte de muco. Tá? Então, são como esses cílios mesmo que faz esse movimento, transportando todo esse muco. Tá? E essa sincronia desses cílios, quando eles estão ali em equilíbrio, ele é chamado de metacronia, tá? E temperaturas muito elevadas ou temperaturas muito baixas, isso atrapalha ali esse transporte de muco, a gente acaba sentindo também. Você quer falar alguma coisa, Luiz? Não, eu acho que é justamente isso. Na verdade, a fisiologia, né, dos seios paranasais, ela envolve, e é super importante o conhecimento dessa parte ciliada, né, vamos chamar assim, porque justamente essa função dos cílios que tem para poder fazer a secreção, né, para poder jogar esse muco, essa secreção, para a cavidade nasal, né? Exatamente. Que é uma característica importante, né? O pessoal, quando começa a entender, eles vão lembrando que quando eles apresentam algum quadro de acúmulo de secreção, não necessariamente uma rinocinusite, eles notam que, coincidentemente, não é coincidência, a quantidade de secreção nasal aumenta, né? Sim. Justamente porque é o meio de drenagem, e o meio que leva essa drenagem são os cílios. Então, qualquer interferência nesse processo vai desencadear, ou é um fator predisponente para desencadear uma alteração. Exatamente. Então, assim, quantidade de muco, movimento ciliar, algum ósseo de drenagem que esteja obliterado, ele pode acarretar ali nesse acúmulo de muco, e aí acaba prejudicando esse transporte, então, desse muco. Lembrando que a função, basicamente, é umidificar, filtrar, aquecer o ar que nós inspiramos. Os seios paranasais, de uma maneira geral, eles deixam ali nosso crânio
mais leve, tem o fator ali acústico da nossa voz. Então, essas são todas as funções, basicamente, dos seios. Tem uma função que eu acho super legal a gente lembrar e falar, que é uma coisa que acontece rotineiramente, assim, não tão, mas a gente vê, e a gente, talvez, às vezes, não preste atenção. Os seios paranasais, eles servem como um instrumento de dissipação de energia em traumas faciais. Então, é comum a gente observar, né? O jogador de futebol subiu, foi cabecear e teve um afundamento, né? Eles falam, um fundamento. É verdade. Ele continua bem, né? Eu faço sempre um paralelo que essa função ela é muito parecida com a função dos carros hoje em dia, né? Porque hoje em dia qualquer batidinha estraga o carro, que é uma beleza. É a mesma coisa, dissipa a energia, estraga o carro, mas você está preservado. Então, quebra os ossos, mas ali. Isso não chega nas estruturas mais vitais. Então, acho mesmo. Com certeza. Então, assim, eu trouxe basicamente todos os seios de uma maneira bem resumida, mas assim, mostrando o seio frontal. Então, ele tem tamanho bem variado, né, anatomicamente, tanto seio frontal quanto seio maxilar. Então, o seio frontal, ele não está presente ao nascimento, então ele acaba se desenvolvendo por em torno de 5 ou 6 anos de idade. Ao nascimento está presente apenas a invaginação aqui do seio maxilar e células etimoidais. O seio esfenoidal também não está presente ao nascimento, depois ele acaba se desenvolvendo ao longo da vida até chegar ao seu tamanho final. O seio maxilar, eu acho interessante nós ressaltarmos essa proximidade com o ápice dos dentes posteriores, e isso influencia muito qualquer processo periapical crônico com o seio maxilar, e ele acaba respondendo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, sem dúvida, o seio maxilar é o seio que o dentista está mais habituado, e às vezes você fala, eu vou dar uma aula de seios paranasais, os alunos falam, tá, mas os seios, quais são? Qual é o frontal, maxilar, esfenoidal e células etimoidais? Não, mas é muito mais complexo que isso, né? As células etimoidais aí, elas são ali, eu falo que são pequenas cavidades aéreas, elas podem ser separadas ou interconectadas aqui, em torno de 8 a 15 células etimoidais, aqui numa vista axial, então varia muito de indivíduo para indivíduo, e aqui é o seio esfenoidal. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Luiz, mas eu estou só apresentando. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que o seio maxilar é o mais importante, pela proximidade, até mesmo pela proximidade com os elementos dentários, que é a parte principal da odontologia, não a única, e pelo tamanho, né? Por ser o maior seio paranasal que nós temos, acaba tendo sua importância vinculada a isso, né? Acho que principalmente quando a gente pensa nas reabilitações, né, de maxilas atróficas. Sim, a filmatização ali do seio, e às vezes é necessário fazer o levantamento. Ele passa a ser a figura principal. Tanto que muito dentista ali, ele acaba focando principalmente no seio maxilar, né? E às vezes o seio maxilar com algum problema, ele leva através de um problema, por exemplo, dentário, a gente vai falar mais, leva todo esse problema para todos os outros seios, né? Para células etimoidais, seio frontal, porque aí pode prejudicar ali a via de drenagem, o infundíbulo, e aí acaba causando um processo ali inflamatório em todos os seios. E acho que isso que é importante os dentistas saberem, que tem toda uma conexão entre eles não são separados, se acontece um problema em um, às vezes ele acaba acarretando outros problemas em outros seios, e a gente vai mostrar isso, né, com exemplos de implante que vão parar ali no seio, e acaba causando ali uma rinocinusite. Eu trouxe aqui um pouquinho de anatomia, a gente vai falar aqui agora das conchas, como elas são importantes, as conchas nasais. Você está vendo minha ponteira?
Sim, estamos vendo a ponta do mouse, né? Isso, perfeito. Aqui, né, as conchas nasais inferiores, as médias, as superiores, lembrando que elas são ali de tamanhos variados, e qualquer alteração anatômica que possa ter nessa região, isso pode influenciar totalmente a passagem de ar. Então, aqui as conchas inferiores, médias e superiores, e o espaço entre elas nós chamamos de meato, né? Aqui mostrando uma imagem sagital aqui da mucosa, recobrindo, então, essa estrutura óssea, e aqui a estrutura óssea também numa vista sagital. Aqui os seios maxilares, tá? Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, a única coisa que eu gosto de comentar na fossa nasal é que a concha nasal inferior ela é maior, né? Ela vai desde a região anterior até a posterior, a média do terço mais ou menos anteromedial, ali, médio para posterior, e a menor é a superior, que muitas vezes o pessoal, quando não tem tanta experiência ou não está acostumado a enxergar tanto os seios paranasais, acaba passando batido, principalmente na superior. E um dado que eu sempre falo, que a gente costuma dizer que os cornetos ou as conchas nasais, eles têm um formato cônico, né, para posterior. Então, é como se fosse um ralo de drenagem mesmo para a região posterior. E alguns, uma coisa bem interessante, que eu falo que eu não acho na literatura isso, mas eu já aprendi, num curso até foi do Dr. Bruno Azevedo, ele comentou sobre algumas conchas que parece aquela catraca de bicicleta, está bem relacionada a pacientes alérgicos. Isso. E eu não encontrei um artigo que realmente fale sobre essas características, mas é um achado muito interessante. A gente vê, às vezes, alguns casos dessa concha nasal inferior ter esse aspecto, né? Isso se não me falha a memória, alguns classificam isso mais para polipose nasal, que são aquelas inflamações crônicas. Se não me falha a memória. E uma coisa interessante, né, para falar também das conchas, que é uma dúvida muito comum dos alunos, dos radiologistas, é em relação à hipertrofia desses cornetos, se eles colocam no laudo, se eles não colocam. Assim, o que eu falo para eles é que ela pode ser uma condição transitória ali. Não necessariamente o paciente tem uma hipertrofia ali verdadeira, porque às vezes no momento que ele fez aquela tomografia, ele estava com hipertrofia ali da concha, e depois, ao longo do dia, essa concha volta ao normal, vamos dizer assim. Então, a gente tem que correlacionar com o exame do otorrino, para ver se isso, de fato, se ela é verdadeira, porque acontece o ciclo nasal também, não sei se você já ouviu falar, Luiz, né? O ciclo nasal, ele acontece a cada 2 a 4 horas, mais ou menos. Então, uma das conchas, elas ficam entumecidas, então é como se fosse um bloqueio funcional para evitar a entrada ali de bactérias, para hidratar melhor essas conchas. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado para não confundir ali com o ciclo nasal que está acontecendo naquele momento, por exemplo. Então, tem que ter outros fatores clínicos, né, para a gente bater o martelo, ele tem, de fato, hipertrofia de corneto. O que eu sempre falo é justamente isso. Atenção para o ciclo nasal, aquela alternância de funcionalidade das narinas, né? E temos exemplo, às vezes você acorda, o lado direito está obliterado, está fechado, e depois de um tempo o esquerdo que fica. Exatamente. Fala, nossa, estava ruim de um lado, agora parece que o outro ficou. Exatamente. O ciclo nasal. E importante essa parte que você falou da hipertrofia, porque assim, existem aqueles mitos de laudos, principalmente dos laudos 2D, né? Não vamos falar da panorâmica. Tem muitos colegas que colocam hipertrofia de concha nasal em panorâmica, sendo que a panorâmica não é o exame para diagnosticar, não se diagnostica hipertrofia com a panorâmica, e nem tampouco por ela estar demasiada. Sim, eu não consigo ver quase nada na fossa nasal, eu nem laudo, falar a verdade para você, na panorâmica. A não ser se for um desvio de septo ali, alguma coisa muito acentuada, alguma coisa um rinólito, alguma coisa assim, que você fala, não, tem uma calcificação ali, mas fora isso, falar de concha ali, eu não arrisco, não. Eu acho que tem muita distorção, você não consegue ver detalhes.
Concordo contigo plenamente, assina embaixo. Então, tá bom, então acho que é isso das conchas, e eu trouxe também ali algumas alterações que podem acontecer nessa região, por exemplo, aqui a concha paradoxal, quando ela está invertida, né, como se ela tivesse formado ali, invertida mesmo, isso, a paradoxal. A concha bolhosa ou bulosa, que é muito comum, né, a gente vê bastante, essa aqui no caso é bilateral, mas ela pode ser unilateral e de tamanhos muito variados, e o tamanho dessa concha bolhosa é um sinal de alerta, porque quando ela é muito grande, pode causar aqui um desvio de septo, pode interromper essa passagem de ar nessa região ali, indo para o recesso ali frontal. Então, prestar atenção. E a concha bolhosa é um dos reparos anatômicos ali que estão correlacionados com quadros de rinocinusite, um dos, né? Então, que os estudos mostram ali que normalmente quem tem rinocinusite crônica tem algumas dessas variações anatômicas, então elas acabam contribuindo para esses quadros de rinocinusite. O septo nasal é bom a gente sempre também prestar atenção. É normal um discreto desvio de septo, a maioria das pessoas acredita que tem um pouco de desvio, mas ele não pode atrapalhar a ponto, né, de diminuir essa passagem. Aqui, por exemplo, é um acentuado desvio de septo, aqui para a esquerda, com o esporão ósseo, ó, dá a impressão até que ele parece que está fraturado, né? Esse é um desvio digno de nota mesmo, né? Digno de um procedimento cirúrgico, né? Vamos dizer assim. Então, é importante ali o radiologista prestar atenção, então, nessas regiões, olhar as conchas, ver se está tendo, como que tá esses meatos, se eles estão permeáveis, se tem essa variação, a concha paradoxal, presença de concha bolhosa, e nessa região aqui de septo, se ele está ou não desviado. Sim. Aqui, um outro caso, ó, de uma concha bolhosa presente aqui, lado direito, na concha média, um acentuado desvio de septo nasal, que pode ter sido ocasionado pela presença dessa concha bolhosa, né? O que você acha? Uma influência direta, uma influência direta, pode sim, eu também concordo. E aqui também, ó, aparece uma pneumatização, acredito que seja pode ser a bula etimoidal, um pouquinho mais ali para posterior. Isso. E observem aqui, tem o processo uncinado, ó, que é essa fina proeminência aqui na parede lateral, e olha como de um lado ele está horizontal por essa pneumatização, e do outro lado ele está vertical, porque não tem, ó, comparando um lado com o outro, desse aumento de volume dessa célula. O processo uncinado muda o seu formato e pode mudar ali a sua inserção, ele pode se inserir na lâmina papirácea, na concha média. Então, isso são algumas variações dessa inserção desse processo uncinado. Então, o que tem em volta dele ali, adjacente, vai influenciar na posição dele. Esse é um exemplo clássico aqui, né? E uma curiosidade, né? A gente até já desenvolveu algumas pesquisas com essa região, e porque as pessoas, às vezes, elas acham que, devido a essas alterações, ou até mesmo o processo uncinado maior ou menor, que a pessoa ela pode ter uma tendência a desenvolver mais os processos inflamatórios infecciosos. Entendi. E o que a gente notou? A gente notou que não existe, evidentemente, assim, não tem uma relação, não é uma coisa correlata, que a pessoa, por exemplo, que tem a concha média bolhosa, necessariamente vai ser uma pessoa que sofre ou tem uma tendência maior de desenvolver as infecções. Não, isso não é verdade. Não é comprovado. Os artigos de otorrino que eu pesquisei, eles também mostram que tem uma tendência ali de algumas características, algumas variações, mas realmente não tem uma comprovação mesmo de que fato é ele que pode estar causando essa rinocinusite, por exemplo, né? Então, assim, falando necessariamente do complexo osteomiatal, o que é ele, né? O complexo osteomiatal, ele é na região média ali, região de concha média, seria as vias de drenagem dos seios, aqui uma vista coronal, aqui uma vista sagital. Então, a gente tem que entender essas vias de drenagem.
Esse complexo ósseo-meatal, ele se abre através de uma fenda nessa região média, chamada hiato semilunar, e é a partir dessa fenda que vai drenar ali os principais seios, seio maxilar, através do infundíbulo, do ósseo do seio maxilar, o seio frontal, através aqui do recesso frontal, células etimoidais anteriores, células etimoidais aqui médias, né? E vamos mostrar outro esqueminha, que acho que fica mais fácil. Aqui, ó. Eu gosto desse esqueminha, né? Na região média aqui, então, vai ter drenagem do seio frontal, células etimoidais anteriores e seio maxilar. Observem que praticamente eles se conectam aqui. E no meato superior, a drenagem das células etimoidais posteriores e seio esfenoidal, através do recesso esfenoetimoidal, que vai ter bem nessa região aqui. Certo? Então, por isso que todas essas células, elas têm que estar muito bem, como é que eu vou dizer assim, sem nenhuma interferência, sem nenhuma variação anatômica, para que consiga fazer essa drenagem adequadamente, né? Sim. Então, Roberta, mas que exemplos? Aí eu trouxe alguns exemplos, aqui, por exemplo, né, o seio maxilar, que é o que nós estamos mais habituados, aqui tem o infundíbulo, o hiato semilunar, numa vista coronal. Então, se algum problema tiver aqui, seja um acúmulo de muco, um corpo estranho, e bloquear esse infundíbulo, então não tem passagem desse muco, dessa via aí, dessa passagem desse muco. Então, acaba prejudicando essa via de drenagem. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, né? Aqui são as células de Haller, que são as infraorbitárias, que elas podem acontecer e podem ser pequenas, como podem ser grandes. Aqui a célula de Agernace, que é uma outra célula aqui mais anterior, próxima aqui posterior da região de glabela. Sim. Ela é muito comum, ela tem mais de 80%, mais de 90% dos casos, a presença dela, porém, quando ela está ampliada, quando ela está aumentada, ela pode prejudicar aqui a via de drenagem do seio frontal, através aqui do recesso frontal. Observem aqui, ó, numa vista sagital, se ela estiver muito aumentada, como aqui está um pouquinho aumentada, ela pode bloquear, então, essa via de drenagem. Aqui também célula de Agernace bilateral. Observem que esse paciente parece que ele tem um seio frontal gigantesco. Isso é chamado de célula supraorbitária, que é como se fossem vários ali, seios frontais, desculpa. Então, isso tudo são variações anatômicas, né? Não sei se você quer falar alguma coisa, Luiz, que eu estou falando aqui. Não, eu acho que é justamente isso, né? A célula de Haller, às vezes... Pode falar, desculpa. Não, desculpa. A célula de Haller aqui, ela pode ser tão grande que, ó, observem aqui, o tamanho dela, observem que o processo uncinado já está mais aqui horizontal, e a via aqui do infundíbulo está no limite ali, está limpo, a gente observa que não tem nada, assim, patológico, mas ela já está no limite aqui da sua via de passagem, né? Uma coisa que eu sempre gosto de comentar, para principalmente essas vias de drenagem, é que esses seios considerados anteriores, né, que vão drenar ao nível do meato médio, que seria o frontal, células etimoidais médias e anteriores e seio maxilar, os seios etimoidais e frontais, eles drenam de forma positiva, né? Aquela história, secreção, líquido, em descida, vai embora, né? Sim. Para baixo vai. O seio maxilar, como você demonstrou bem ali pelo processo uncinado, vamos falar assim, o ralo de drenagem, o ósseo de drenagem fica na porção superior. Então, onde começam as complicações, né? Foi justamente naquele último slide que você apresentou, o penúltimo, né? Não esse, o passado, a gente consegue ver claramente isso. A gente consegue ver claramente, olha lá, enquanto os seios chamados anteriores, frontais, etimoidais, eles drenam positivamente. E o seio maxilar é o contrário, ali de baixo para cima. E todos tendem a posterior, que é aquilo que eu sempre brinco nas aulas que eu acabo comentando sobre seios paranasais. Aquele povo mais simples que, quando está com secreção, ele acaba puxando
anatomicamente ele está certo. Quando ele olhar para o posterior, né? Sim, então, é verdade. Anatomicamente está certo. Não que isso seja uma boa prática. Não, com certeza. O seio frontal, né, ele tem uma drenagem quase que independente, né, eles citam no artigo, né, que passa ali por toda a cavidade, eles falam que é uma drenagem mais diferenciada em relação aos outros seios. Mas o que é importante, eu acredito que todos os radiologistas observarem, é quando estiverem manipulando essas tomografias, as face toda, é que observem esses seios, se eles estão limpos, né, se eles estão hipodensos, e se ele não estiver, procurar essas vias de drenagem, o infundíbulo, o recesso frontal, o esfenoetimoidal, para ver se encontra essa passagem livre, né, vamos dizer assim. E quando não encontrar, se tiver esse espessamento, se tiver ali um processo inflamatório, procurar essas variações anatômicas para ver se alguma coisa pode estar causando isso. Então, imagine que legal o dentista receber um laudo com todos esses detalhes e falar, poxa, descobriram a causa ali do seu problema. Claro, você vai encaminhar para um otorrino, mas eu acho que o otorrino, na hora que ele lê esse laudo, que ele pegar, ele vai falar, poxa, é um radiologista que entende, que está falando a minha língua, que tá, né, claro, eles entendem, eles estão mais habituados, mas eu acredito que isso valoriza ainda mais o nosso diagnóstico, né, ou seja, a gente sabe laudar essas regiões também. E aqui outros casos de variações anatômicas, né, ó, concha bulhosa, aqui bilateral, pneumatização da concha superior. Aqui é concha bolhosa, e olha que interessante, tem um espessamento dentro dessa concha, olha que interessante. Que legal. Né? Aqui, concha paradoxal. Existe também a concha média acessória, como se fosse uma supra, né? Eu brinco que é uma concha a mais ali, uma supra. É claro que a gente não fala supranumerária, né? A gente fala concha nasal acessória. Mas... E isso em alguns casos, claro que na aula a gente tem muito mais detalhes, mas acredito que o pessoal consiga ter uma boa ideia dessas variações e como elas podem influenciar, né? Em relação às principais alterações, eu trouxe algumas que são os achados mais comuns, claro que tem tumores, tem outras lesões ali mais raras que podem acometer, mas eu acredito que para nós discutirmos é legal a gente falar das mais comuns, né? As que acometem mais na nossa área. Então é legal a gente falar sobre a rinocinusite. Então os artigos falam que atualmente é um termo consensual e a gente utiliza somente a sinusite, eles citam ali mais quando ela é de origem odontogênica, porque eles falam que é uma doença em continuidade e ela só existe isoladamente quando ela é, por exemplo, uma sinusite odontogênica. Não sei se ficou clara a maneira como eu coloquei, mas todo esse espessamento por essa relação entre os seios ali, então eles citam como uma rinocinusite, mas existe a sinusite verdadeira, como, por exemplo, a odontogênica, quando tem um problema dentário, que reflete ali para o seio maxilar, por exemplo, e aí é somente uma sinusite odontogênica, ela não acomete ali os outros seios. Você quer falar alguma coisa? Na verdade, um modo que eu gosto sempre de comentar a sinusite odontogênica, ela acomete muito mais, vamos dizer assim, in loco, ali onde está o processo odontogênico, né? Perfeito. A infecção odontogênica. Então, é mais in loco, você vai ver aquela alteração na região em questão. Já no caso de um quadro mais avançado, ou um quadro que envolva, não tem como você separar a rino, a cavidade nasal, dos seios paranasais, até porque o tecido de revestimento é o mesmo. Então, quando um está inflamado, obviamente, se eles faz parte do mesmo complexo, o outro também vai estar. Ou vai sofrer algum tipo de interação ou alteração. Então, exatamente. É justamente isso. Fatores predisponentes, achei legal trazer. Claro que os sintomas são comuns ali de uma rinocinusite. Quem sofre de rinocinusite sabe ali os sintomas, né? A dor na face, congestão nasal, secreção, então todos aqueles sintomas ali parecendo com sintomas de gripe, né? E hoje o pessoal brinca, por conta da pandemia, a pessoa não pode nem ter
a sinusite, nem ter uma rinocinusite que as pessoas já acham que é Covid, né? Porque espirra, coceira no nariz, aquela, né? Então não pode ter esses sintomas hoje em dia, porque as pessoas já olham de uma maneira diferente. Brincadeiras à parte. O que eu acho interessante é trazer esses fatores predisponentes, como infecção viral, alergia, hipertrofia de adenoide, concha bulhosa, desvio de septo, polipose na sinusal, ou seja, observem que os itens ali, os fatores predisponentes que eles citam nos artigos, são fatores que podem ter essa relação com a rinocinusite, né? Então, a concha bulhosa muito, muito aumentada, um desvio de septo, então isso pode contribuir para esse processo inflamatório. A rinocinusite, ela pode ser de origem viral, bacteriana, fúngica é mais difícil, vai ter aquele aspecto que eu falo que é feio ali na tomografia, né? E o que eu sempre falo com meus alunos, sempre quando vocês observarem um aspecto, entre aspas, tá? Feio, um aspecto com áreas hiperdensas no seu interior, destruição de parede, sempre pensem em primeiro infecção e depois em lesões malignas, Sim. Né? Eu acho que é interessante ressaltar isso. Só um detalhe da fúngica. Toda vez que você tiver uma hipótese de fúngica, pergunte para a pessoa como que era o paciente. Eu já tive alguns pacientes na clínica com infecção fúngica e a gente não esquece. Eu nunca peguei, eu nunca... O cheiro não é muito agradável, não. Entendi, posso imaginar. Principalmente naquela época a gente não usava tanto assim, as máscaras, né? O pessoal ficava sem máscara, então você acabava sentindo o cheiro, né? O cheiro que vinha mesmo, porque da respiração acaba transportando esse odor, né? Nossa, imagino. E tem as rinossinusites aguda, as crônicas. A aguda ela vai durar ali até 3 meses, e a crônica ela costuma durar aí mais de 3 meses. Então, o paciente geralmente precisa de algum procedimento ali, cirúrgico, algum procedimento com otorrino, medicamento, uso de medicamentos, e para que regrida, então, esse processo. Eu coloquei esse slide que eu acho interessante, porque é bem comum a gente ver na rinocinusite ali, ou na sinusite odontogênica, aquelas áreas de permeio, que são Sim. aquelas bolhas de ar ali, mostrando que ela está numa fase aguda, numa fase ativa, e a crônica, eu falo que já é aquela piscina cheia ali, sem essas áreas de permeio no seu interior, né? Então, Isso. aqui é o seio totalmente velado, aqui uma parte dele velado. Eu não sei se você usa esse termo, mas quando ele está totalmente velado, eu uso o termo pansinusite. Não sei se é assim que você usa também, Luiz. Não. Eu uso o termo ovelamento, né? Ovelamento parcial total, ou velamento ou opacificação. Mas a pansinusite, o que eu assim, aprendi é que seria mesmo geral, aquele que você não enxerga uma luzinha. Isso, exato. Uma pandemia, tem a endemia, epidemia. Eu aprendi como pansinusite. Eu não sei a pansinusite, no meu entendimento, seria aquela que a gente vê praticamente em todos os seios paranasais. Então, Isso, exatamente, sim, somente nesse caso. Não, nesse aqui que eu estou mostrando não é uma pansinusite, não. Isso, não eu sei, só estou citando para lembrar, não vai confundir o pessoal. Isso mesmo, é igualzinho. Então, olha que interessante, né? Aqui a gente não vê o infundíbulo, aqui também não, a gente não vê passagem, aqui tem presença de concha bolhosa nessa região, desvio de septo aqui para a direita, aqui na crônica, então, totalmente obliterado, aqui a gente não vê também passagem do infundíbulo, do ósseo, do seio maxilar. Sim. Né? E aqui a gente vê também um grau de espessamento, e acho legal a gente discutir isso. O que é muito comum... Só é importante dizer, né, que uma das coisas que podem atrapalhar essa visualização do infundíbulo aí, dessa drenagem, justamente quando está com essa opacificação, o velamento, é uma limitação até mesmo da tomografia Cone-Beam, né? Porque na tomografia Fan-Beam, a gente consegue fazer o janelamento, né, trabalhar em cima do janelamento para tecido mole.
E aí, essas são tomografias médicas, né? Isso, mas ela está em janela para tecido duro, né? Se você talvez invertesse e aumentasse aquela diferença de contraste, talvez apareceria. No caso da conibia é muito comum, o pessoal até pergunta, nossa, mas ele está sem a parede do seio, né? Não, é justamente porque você não consegue diferenciar. Elas ficam basicamente, entre aspas, no mesmo tom de cinza. Sim, sim, é verdade. Assusta até, né? Fala, nossa, tá reabsorvendo parede. Isso. Porque para quem não tem muito costume, o que eles fazem? Ele olha assim e fala, nossa, mas não tem, então quer dizer que já é uma lesão maligna. Ou já está reabsorvendo parede, exatamente. Na verdade, não é. Né? Exatamente, é bom. Com a prática, a gente vai aprendendo isso, né? Isso. Esse aqui é um achado muito comum, não sei se você cita como mucosite periapical. Eu gosto do termo também osteólise, ou hipodensidade apical mesmo, e a gente percebe que nesse tipo de lesão, o seio maxilar já começa a responder, como eu falo, essa proximidade, as bactérias ali que ficam nessa região, é muito próximo ali, o soalho, toda essa parte ali óssea, então o seio acaba respondendo, né? E muitas vezes o paciente, ele vem de um otorrino, e o otorrino fala, seu problema é dentário, você vai num dentista. Isso. Primeiro você vai tratar esse dente, porque o que está causando essa dor na face, essa sua sinusite, é um problema dentário. Então, isso é uma coisa muito, muito comum, né? Uma dúvida que o pessoal sempre comenta, né? Quando tem esse espessamento, e eu já vi alguns artigos, alguns livros de otorrino, que é muito controverso a classificação, né? Você considera o espessamento até quanto milímetro? Que eles perguntam assim, né? Eu tenho até, foi um artigo aqui do Luyu, mais antiguinho, de 2012, que ele classifica, né? Tá vendo? Sim. Nenhum, um pouco, de 0 a 2, de 2 a 4, mais de 4 e ali mais de 10. No meu laudo, que eu falo para os meus alunos ali, eu uso alguns termos, como, por exemplo, discreto espessamento da mucosa, ou acentuado. Alguns alunos usam o termo, como que eles falam? Pacificação, ou... tentando lembrar agora, me fugiu o nome. É engraçado que cada escola, eles usam um termo, mas eu, assim, no meu lado, nesse caso aqui, eu coloco como discreto e chamo a atenção pela proximidade com esse problema dentário, entendeu? Sim. Com essa lesão. Você usa você cita ou não, Luiz? Você? Eu não entro muito no detalhe do discreto, sutil para espessamento. Então, eu já vi alguns artigos, né, de otorrino, que eles também classificam por milímetro, mais ou menos 5 milímetros, ele ainda considera como espessamento. Depois, e lógico, ele tem que acompanhar toda a extensão do seio. Se ele passar um pouquinho mais, ele já começa a entender como uma opacificação, porque daí você já não consegue ter, quando ele está mais espesso, maior do que isso. Mas tem artigos porque às vezes um pouco de espessamento ainda é normal, né? Que, claro, nesse caso que eu estou mostrando, dá para ver que tem uma relação ali dentária, mas às vezes o paciente tem todos os... Tem casos que o paciente não tem absolutamente nada, os dentes estão saudáveis, e tem um pouquinho ali, às vezes eu não cito, que eu falo, não é nada digno de nota, né? Vamos dizer assim. E nesse caso que você está apresentando, ele é bem típico, né, de a lesão periapical, né, a rarifação periapical inflamatória, e apesar de ter a cortical óssea, que a gente vê, tá dentro do seio, não tem a cortical, né? Apesar da cortical óssea, que é um osso um pouco mais compacto, ele é permeável, e a prova está aí. Né? Exato, os espaços medulares ali permitem, às vezes, que ele entre em contato ali, né? Aqui é uma lesão endoperiodontal, nesse corte aqui 29, então a relação da lesão com o seio, e o seio acaba, né, como eu falei, respondendo, tendo esse espessamento, né? Sim. Isso, uma outra dúvida também que os alunos têm bastante, é que às vezes aparece... Bom, eu vou falar mais para frente na hora do pseudocisto, peraí, vamos falar mais para frente. Aqui, então, a classificação. Aqui é um artigo de otorrino, ó, tá vendo? Um artigo de otorrino, e eles falam que um dos principais achados, ó, é o espessamento, ó, da mucosa. Ó, 324 casos, ó. Então, ainda é o top
one, aí depois opacificações e lesões polipóides. Aí acho que ele fez uma análise, né, de vários. Prevalência de anormalidades. Isso. Conforme quais são os mais aí, né? comuns. Não, deixa eu ver. Não coloquei aqui. Outra coisa que eu acho interessante nós falarmos é sobre a presença de implantes, porque é uma coisa muito comum. Aqui eu coloquei algumas maneiras que eu descrevo esses implantes, e eu coloquei ali logo abaixo enxerto, porque é uma coisa que está ali intimamente ligado ao seio maxilar, né, quando o implante é realizado ali na maxila. Então, aqui a presença de enxerto. Claro que um pouco, logo após a instalação do enxerto, é normal que o seio maxilar responda, né, porque você imagina, você fez um levantamento, você invadiu ali. O que não é normal é gerar ali um processo infeccioso e obliterar o ósteo, mas até então tem né? O implante também, eu não sei como você cita, eu gosto de discutir isso, porque tá vendo que ele tá ali muito próximo do soalho, né, do seio maxilar. Quando você conversa com alguns implantodontistas, eles falam, não, é normal ele ficar ali quase passando um pouco a fossa nasal, ou um pouco o soalho do seio, eles falam que é um travamento ali do implante, a gente acaba aprendendo muito com eles, e que é normal. Então, claro que às vezes ele está muito dentro do seio. Eu aprendi com o Dr. Casati, ele gostava de usar o termo íntimo contato, e eu nunca vou esquecer, ele falou assim, não, quando está dentro do canal mandibular, ou quando está ali numa dúvida, você coloca que está em íntimo contato com o soalho da fossa ali, porque você fica, um termo que ele me ensinou. É isso mesmo. Não é? Na verdade, até tem uma técnica, né, na implantodontia que ele acaba fazendo um pouquinho de projeção desse soalho do seio, ele acaba fazendo um travamento. Isso, eles falam que a hora que chega no soalho, ele trava ali, né? Isso, chega até uns 2 milímetros para dentro, assim, eles ainda consideram como normal, faz parte da técnica. Uma coisa que você falou interessantíssima do enxerto, além da diferença do tipo de enxerto, o tempo que foi feito para a gente observar o enxerto e a área receptora, né? Quando não se tem tanta interface entre o enxerto e a área receptora, você está num momento bacana para já começar a fazer o planejamento, né? Isso, exatamente. Não sei se é assim que você também conduz. Eu coloco se ele está homogêneo, se ele está... Isso. Isso coloco, mesmo. Isso é interessante, sem dúvida. Show. Então, é legal o implantodontista, o cirurgião, saber dessa relação, também as comunicações bucosinusais, né, com as extrações. Então, muitas vezes eles solicitam tomografia pós-exodontia, porque tem uma comunicação e a gente vê ali o soalho, né, a solução de continuidade, que esse é um termo também que o pessoal discute bastante, porque dentista lê e fala, mas como? Continuidade é uma coisa que está contínua? Por que solução de continuidade? É uma coisa que tinha essa discussão. Na época do doutorado, o professor Damante falava, explicava, tem gente que não entende, é engraçado, isso me fez lembrar uma discussão. Mas eu sei, o correto é a solução de continuidade, mas muitos dentistas, eles não entendem o porquê desse termo. Aqui um caso de um artigo mostrando o implante que foi parar ali dentro do seio maxilar, e olha o que aconteceu, né? Então, começou como uma sinusite odontogênica, e aí causou toda essa rinocinusite, causando esse espessamento das células etimoidais, o seio maxilar ali do outro lado, a gente vê totalmente velado aqui, né? E não é só com implante, acontece com raiz residual também, vai fazer extração, leva ali aquela raiz para o interior do seio. Sim. Né? Olha esse aqui, ó, bem na região de infundíbulo. Então, isso vai causar um problema se ele não for removido a tempo, sem dúvida nenhuma, né? Ó, um corte axial e no corte sagital. Uma pergunta que já me fizeram, que daí fica muito bem claro, muito demonstrado, é se num caso desse, o implante consegue sair pelo nariz. Nossa!
Olha, confesso que eu não entendo muito dessa parte cirúrgica ali, né? Mas eu acredito que o acesso deve ser pelo seio maxilar mesmo, né? Não, o aluno me perguntou uma se vez... sai naturalmente. Isso. Nossa. Professor, Entendi. você ficar espirrando ou suando o nariz, será que vai sair o implante? A resposta é bem clara que não, né? Por causa Não. da estrutura do implante e da anatomia do seio, né? Sim, não, impossível, exatamente. Vai ter que fazer o acesso mesmo. Outro achado que não é tão comum, mas que pode acontecer, é legal o pessoal conhecer, que é a osteogênese reativa, que é uma inflamação ali do periósteo, que é a camada mais externa ali do osso, e essa lesão apical ela pode se desenvolver a ponto de deslocar o soalho, e é essa imagem que a gente vê, esse artigo do Dr. Estrela, do Mike, de toda a equipe dele, um artigo fantástico, e mostra exatamente essa característica, olha que interessante, né, como se tivesse, é uma formação óssea mesmo, parece que ela é encapsulada daquela lesão, né, eu acho essa imagem fantástica, assim, eu acho muito interessante trazer. Aqui foi um caso, foi da clínica, se eu não me engano, e o Dr. Maurício também me forneceu gentilmente um caso ali da Fenelon, mostrando também outro caso dessa osteogênese reativa, então ela está sempre ligada ali a algum problema apical, então é interessante o radiologista ou o cirurgião conhecer bem essa alteração. O pseudocisto mucoso, não sei se você quer falar mais alguma coisa, tá? Eu só citei mesmo. Não, ótimo. Essa reação o pseudocisto mucoso, que é um achado muito comum. Então, o pseudocisto mucoso é muito comum, mas a gente não deve se preocupar tanto, porque ele é assintomático, de regressão espontânea, normalmente, dificilmente ele chega num tamanho muito grande. Então, ele é causado pelo bloqueio dos ductos secretores das glândulas seromucosas. Então, tem um acúmulo ali, aí ele vira um edema tecidual e parece uma bolinha ali, né? Bem comum no soalho do seio maxilar. O que é interessante, quando eu conversei com o otorrino e falei sobre isso, e eu vou mostrar na sequência um pólipo, eu falei para ele, poxa, mas é uma dúvida muito comum, você não sabe se é pseudocisto, se é um pólipo, como que é essa diferença para você? E conversando ali, ele falou, olha, é um professor até aqui da USP, aqui de Bauru, otorrino, ele falou, olha, para a gente não tem diferença nenhuma que vocês colocam no laudo, se é um pseudocisto. Ele falou, a gente fala cisto mucoso, a gente não usa o termo pseudocisto, a gente usa o termo cisto. Então, é um cisto mucoso, ou pólipo, para a gente tanto faz, porque até no procedimento cirúrgico que a gente faz, a gente acaba removendo ali tudo. A diferença cirúrgica ali, quando a gente entra com o instrumento, é que o pseudocisto é como se fosse uma bexiguinha mesmo, você encostou, ele estoura, vamos dizer assim. E o pólipo, ele tem ali a sua capsulinha mais aderida, então é como se ele desse um pouquinho mais de trabalho, mas também para eles tanto faz. E eu aprendi ali desde o começo, espera aí, qual que é o pseudocisto, qual que é o pólipo? Claro que a gente não consegue bater o martelo ali na tomografia, a gente só tem ali algumas características. Aqui ainda é um pseudocisto grande, tá vendo aqui? Sim. E aqui também outro. E os pólipos, quando eu sempre aprendi que ele tem ali, ele tem uma projeção pendular, ele tem mais a ver com o fator etiológico extrínseco, que geralmente gera pregas irregulares, e aí forma esse pólipo. Eu aprendi sempre que ele vem ali, principalmente da parede superior do seio maxilar, não tem aquela base céssio ali como do pseudocisto, não sei se é assim que você ensina ali os seus alunos, mas eu fiquei até meio frustrada quando eu escutei isso do Dr. Hinner, não, pra gente tudo faz, o diagnóstico pra gente é praticamente, na imagem praticamente a mesma coisa, porque a gente não consegue ter tanta diferença, mais ali no procedimento cirúrgico mesmo, né? Mas outra coisa, né, que é uma dúvida bem comum, é que muitas vezes esse pseudocisto, ele vem acompanhado do espessamento. Então, parece que tem vários pseudocistos com o espessamento. E aí eu uso o termo espessamento mucoso polipoide.
Porque aí eu já acho que tem a presença desses pequenos pólipos associados com esse espessamento. Não sei se você pensa diferente disso, Luiz. Não, eu ia mais para o pólipo de uma vez mesmo, né? Porque não é comum você observar vários pseudocistos mucosos, mas os pólipos em grande quantidade já é mais comum. Sim. Então eu coloco o termo. Uma coisa que sempre dá um pouco de discussão, né? É a questão da terminologia, né? Tem gente que usa pseudocisto, outro usa cisto mucoso, outro fala que é fenômeno de retenção. Fenômeno de retenção, exatamente. O pseudo seria porque ele não tem epitélio, então a gente usa o termo pseudocisto. Mas eu acredito que é bem variado mesmo a explicação na literatura, e eu acredito que todas estejam certas. Eu não acho que tem uma regra, assim. Pelo menos para mim, não consigo falar, essa é o termo mais... Fica mais regional, então. Não sei, eu acredito que sim, porque quando você vê nos artigos, eles vão mostrando sinônimos que são exatamente esses que as pessoas citam. Justamente. Então, vai ali, né, de cada um. Eu hoje uso o termo pseudocisto mucoso. Não uso fenômeno, eu uso pseudocisto. Joia. Os antrólitos, que também podem ocorrer. Então, aqui um exemplo de um caso clínico. De um grande antrólito, e aí ele já cometeu aqui todo o seio maxilar, causando esse processo inflamatório, esse espessamento, obliteração aqui do ósseo do seio. Do outro lado também temos espessamento. Aqui a gente, claro, não dá para ter certeza, mas a gente não vê a parede, provavelmente, pelo tamanho do antrólito, não ter, não dá para saber, né? Se teve uma reabsorção, alguma coisa assim, né? Então, o antrólito são esses restos, né, essa calcificação, que pode acometer o antrum do seio, né, por isso o nome antrólito. E nos artigos de otorrino eu vi bastante, eu não conhecia o termo sinólito ou sinolito etimoidal, que eles falam que é bem difícil de encontrar, que você encontra nos seios frontal e etimoidal, que seria essa mesma calcificação, mas os verdadeiros mesmo tem pouquíssimo na literatura, também encontrei essa informação em artigo de otorrino, que é esse caso aqui, tá vendo? Que aí eu já falaria que seria um rinólito, né? Sim. Mas eles diferenciam bastante, você procura sinólito, tem bastante artigo que fala sobre o assunto, aqui é a remoção. Aqui, então, o rinólito é bem comum, às vezes acontece de crianças, né, que colocam objetos né, no nariz e com o tempo vai descobrir depois, a criança não consegue respirar direito, vai ver, tem um corpo estranho ali, teve uma calcificação nessa região, bem interessante. Então, esse é o rinólito. Então, assim, em resumo, o que eu falo para os meus alunos, assim, quando vocês forem observar e todos os seios estiverem presentes ali, naquele volume, vai ali passo a passo. Seio maxilar, óleo infundíbulo, seio esfenoidal, frontal, fossa nasal, observa o processo uncinado, septo, conchas, o meato, se tem ali passagem, observar as células etimoidais, se elas estão limpas, né, estão hipodensas, se tem a presença de célula de Jagernauth, que é comum, porém, se ela é digna de nota, se ela está obliterando alguma passagem ali da via de drenagem, bula etimoidal, presença de célula de Haller, de onode, que acontece ali no seio esfenoidal. Então, você fazendo esse checklist, você acaba olhando tudo e sabendo laudar essas regiões. Eu acho que eu vou fechar. Você consegue colocar... Deixa eu fechar a apresentação aqui. Tá me vendo? Sim. Antes de encerrar, eu queria agradecer, né? Esses são meus pequenos. Esse é meu e-mail, meu Instagram. Mas eu só estou fechando a apresentação, mas a gente pode continuar discutindo aqui, tá? Então, acho que é isso. Acho que deu para o pessoal ter uma ideia da importância dessas estruturas, dos casos clínicos. Não sei se tem alguma pergunta, se o pessoal aí está assistindo, está gostando, você vai me falando. O pessoal, alguém que está assistindo aí, quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Na verdade, Roberto, tem um monte de comentário aqui, o pessoal dando boa noite, parabéns, fantástico. Que bom. Pessoas que nós já conhecemos do meio da radiologia.
eles estão aqui, todos parabenizando. Teve até Muito um obrigada. colega que falou da pansinusite como na síndrome de Cartagena, né? Então, então o pessoal está aí participando. Dando uma complementada, ótimo. Isso, muito bem. Tem até agora tem uma pergunta aqui do Caio, a aula vai ficar no YouTube da Abro? Sim, a aula vai ficar lá disponível. Ela, apesar de ser ao vivo, mas ela está sendo gravada, vai ficar no canal da Abro, né? Vai estar disponível para todo mundo assistir o momento que quiser, a hora que quiser, sem problema. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Alexandre, posso fazer? Claro. O Alexandre Marques, obrigado por você ter enviado e ter participado aqui dessa live. Professora Roberta, como os otorrinos têm recebido laudos realizados por cirurgião dentista, radiologista? Olha, eu vou falar a experiência que eu tenho. Essa é uma dúvida, é muito interessante essa pergunta, né? Porque quando a gente adquire a tomografia de feixe cone, que a gente vê como dá para avaliar bem os seios paranasais, aí eu acho assim, a divulgação nossa, eu acredito que seja procurar esses otorrinos e falar, a gente sabe laudar. Eu acho que é muito do dentista apresentar, a clínica apresentar isso para o otorrino. Porque a experiência que eu tenho aqui, eu conheço os otorrinos que me encaminham. Então, isso facilita muito. Eu acredito que eles não iriam me encaminhar se eles não soubessem como é o laudo, se eles não soubessem que a gente faz esse tipo de exame. Claro, e tem também convênios, se aceita convênio ou não, tudo isso também conta bastante. Mas em relação a receber, eu não tenho problema com isso, eles recebem bem, não tem... Eles não estão acostumados com os filmes que a gente faz. Eles falam, cadê o CD? Eu quero o CD para manipular. Ou então, eles estão acostumados com os filmes grandes, impressos ali, eles não têm aquele negócio de setinha, então é um negócio bem sucinto, eles gostam muito de manipular. Essa eu acredito que seja a grande diferença da nossa área, né? Mas para a nossa especialidade, a gente que está agora explorando essa região, com os tomógrafos de face toda ali, conseguindo avaliar seios paranasais, eu acho que o trabalho é nosso como clínica radiológica de procurar esses otorrinos e mostrar o nosso serviço, mostrar o nosso trabalho, e isso, com o tempo, com certeza, não vai, acredito que não vai ter problema nenhum com isso, em receber um laudo de um radiologista odontológico. Acho que o que você foi pontual, foi perfeito. Acho que o grande problema é o radiologista odontológico realizar o laudo, principalmente para uma clínica médica, né? Porque normalmente para o otorrino ele sempre vai fazer o pedido via convênio. Para eles médica. Mais comum, exato. Então, é aquele ponto principal de você estar em ligação com isso. Mas a experiência que eu tenho também de ter contato com alguns otorrinos, quando você coloca ou demonstra que você está falando tem coerência, está dentro do que eles conhecem e pensam, eles aceitam perfeitamente. Eu acredito que sim também. Não vejo tanto preconceito, não. Eu acho que, olha, eles devem estar, acabam ficando mais preocupados se o convênio do paciente vai aceitar a sua tomografia, falar bem a verdade, do que, de fato, a imagem ali que você vai enviar ali. Não, e até o Alexandre colocou aqui, tem ocorrido algum conflito com os radiologistas médicos? De forma alguma. Não. Eles não têm esse conflito nenhum. Não, eu não sei, pelo menos aqui em Bauru, o movimento das clínicas médicas são tão intensos, tão grandes, eu não acho que isso vai influenciar ali, ou pelo menos aqui. Sim, não concordo, é isso mesmo. Bem, pessoal, mais alguma pergunta? Então, já que não tem mais pergunta, eu gostaria de, em nome da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, representando aqui o nosso querido presidente Maurício Barriviera, que tem lutado afinco junto com a diretoria e todos os colaboradores para que a nossa associação continue sólida e principalmente lutando pela classe da radiologia odontológica, pelos interesses que nós temos e por tornar a radiologia odontológica cada vez melhor.
Então, em nome da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, eu, como membro da diretoria, fiquei muito feliz de ter participado dessa live. Agradeço imensamente a tua disponibilidade, o teu carinho com a associação, em montar a aula, em estar disposta. A gente já vem alguns dias aí para deixar tudo alinhado. Peço desculpa pelos problemas que nós tivemos, transmissão ao vivo. Sempre acontece, né? Sempre acontece nas grandes televisões e empresas grandes, quiçá nós que somos pequenininhos. Mas, e você, mesmo com todos os seus afazeres, seja na clínica, nas aulas, com a família, você teve um tempinho para dedicar à associação. Então, em nome da associação... Com certeza, para mim, como eu falei, é um prazer muito grande ser um dos nomes aí das lives, com grandes nomes que eu admiro, sempre admirei na radiologia. Então, para mim, eu fico muito feliz, muito lisonjeada. Eu sei que foi até, na época, o Maurício me convidou para fazer a live, o capítulo. Ele falou, os seus alunos acabaram indicando você. Então, isso, para mim, é o mais gratificante, saber que os alunos gostam, saber que eles aprenderam de alguma forma a entender melhor essa região. Então, isso para mim já vale muito. Eu fico muito feliz, muito realizada de estar participando, de tê-lo como mediador. Luiz, admiro muito o seu trabalho. Eu lembro de você, que eu ia nos congressos, estava sempre avaliando ali com os papéis, avaliando os painéis, os trabalhos. Muito legal, parabéns, seu trabalho é fantástico. Por incrível que pareça, tem gente que me acha bravo. Não tive essa impressão, mas estar aqui com você hoje, para mim, é uma grande realização. Obrigada mais uma vez à Abro, fico muito feliz. Agradeço muito, Maurício, um grande abraço para você, sempre muito educado, sempre muito profissional, e é isso aí, é disso que a nossa radiologia precisa. Profissionais aí como vocês. Parabéns, viu? Muito obrigado, e pode ter certeza que não será a primeira live e nem a primeira e última oportunidade de estarmos todos reunidos aqui. Se Deus quiser, o ano que vem em Goiânia estaremos aí no congresso. Nossa, todo mundo vai estar muito cheio, porque todo mundo quer um congresso, vai estar lotado. Eu acho que sim. Tá joia, então. Então tá bom, obrigada mais uma vez. Boa noite e até breve. Obrigada, pessoal, pela atenção. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau, até mais. Até mais.